da igreja, como a IBD, a terça-feira, que são cultos que a Assembleia de Deus dedica ao ensino sistemático da Palavra de Deus, fossem os mais concorridos, os mais frequentados. Nem sempre isso ocorre. E no domingo à noite, eu estive aqui, não anunciei que estaria dando início a um estudo sistemático a respeito de um tema muito importante chamado escatologia, porque ainda não tinha essa intenção. Mas com a morte do Papa e alguns comentários, alguns coerentes, outros não, enfim, dúvidas, uma série de coisas que não tem fundamentação na Bíblia Sagrada, eu resolvi então começar a abordar esse tema. Não vou falar especificamente sobre a morte do Papa aqui, hoje, mas vou citá-la de vez em quando dentro do contexto, quando puder. Escatologia é o estudo das coisas ocultas e futuras, daquilo que ainda está para acontecer. Então, é um dos ensinos mais difíceis da Bíblia. Existem muitos especialistas, e são nesses especialistas que a gente busca as pesquisas, enfim, e as consultas para poder trazer à igreja orientação nesse sentido. A Bíblia é dividida em 3 grandes grupos de doutrinas: a doutrina da salvação, a doutrina da fé cristã e a doutrina do porvir. A primeira é a mais fácil. Qualquer pessoa entende sobre a doutrina da salvação, aceita a salvação, torna-se salvo, e, enfim. A segunda não é tão fácil e é nela que às vezes há muitas heresias, enfim, muitas diferenças de credo, enfim, de linhas teológicas. Mas a mais difícil é a do porvir, que é o terceiro grupo, que no caso é essa que eu vou falar aqui. Eu ouço professores especializados nesta área desde que sou novo convertido. E o pastor que falou aqui falou de parceria entre Pedro do Vico e Vila Nova, e esse vínculo se tornou ao longo da história, e não posso esquecer de que Vila Nova sempre promoveu eventos educativos e teológicos. Lembro de um ensino que foi aí, eles não existiam ainda, talvez fossem crianças, ministrado pelo pastor Antônio Gilberto, lá no Jaó. Eu era novo crente e eu estava lá. E esse Antônio Gilberto, que morreu recentemente, com mais de 90 anos, era um especialista em escatologia, era doutor neste assunto. Inclusive tem a Bíblia, que a CPAD editou, deve ter uns 2 ou 3 anos, que leva o seu nome e que todos os seus estudos, a maioria deles ministrados ao longo da sua vida, estão lá, inclusive os escatológicos. E ela vai ser minha fonte de pesquisa. Em Daniel 9, 24 a 27, encontramos um anjo falando a Daniel sobre as 70 semanas designadas por Deus sobre o povo de Israel e sobre a cidade santa, Jerusalém. Então não poderia começar um estudo escatológico sem que passasse pelas 70 semanas de Daniel, como se sendo assim a grande porta de abertura para esse tema tão importante. É claro que a escatologia, ela culmina-se com o livro de Apocalipse, que muita parte do que lá está escrito ainda não se cumpriu. Muitos acontecimentos escatológicos estão contidos nessas 70 semanas de Daniel. O anjo dividiu as 70 semanas em 3 períodos. Vamos estudar então esses 3 períodos aqui, dessas 70 semanas. Primeiro período, 7 semanas. Segundo período, 62 semanas. Terceiro período, 1 semana. As 70 semanas de anos
forma um total de 490 anos. Dessas 70 semanas, 69 semanas já aconteceram por meio de eventos acontecidos com o povo de Israel, ao longo da sua história. Resta apenas a última semana a se cumprir. Então, das 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriram. Cada semana tem duração de 7 anos. Falta uma semana. E é nesta última semana que falta é que existem as maiores especulações, grandes estudos importantes, alguns equivocados, outros claros. E é bom que nós saibamos, ou que eu reafirme aqui, que na qualidade de crentes assembleianos, pentecostais, qual é o posicionamento das Assembleias de Deus referente à escatologia, aos eventos futuros. Nós somos pré-milenista, pré-tribulacionista. Glória a Deus. O que é isso? Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Glória a Deus. Certo? Nós cremos, e os textos são muitos a esse respeito. A outra corrente, que deve ser diferente, também tem muitos textos alusivos. E aí, então, cabe as interpretações, e nós não podemos ficar condenando os que creem diferente de nós, desde que isso não gere uma heresia. E se as pessoas acreditam diferente, vai passar pela tribulação, é problema delas. Nós defendemos a tese que não passaremos. Glória a Deus. Pela grande tribulação. Tem sentido de passar. Você crê comigo assim? Amém. Então, nós vamos aqui. Que dessas 70 semanas, aqui repetindo, 69 já se cumpriram e falta uma semana. Esta semana, que ainda falta se cumprir, acontecerá após o arrebatamento da igreja. Então, nós, como pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Sim ou não? Você acredita nisso? Sim. Isto, então, é a última semana. O que é a última semana de 7 anos? A grande tribulação. Você podia dizer comigo? A última semana é a grande tribulação. Grande tribulação. Então vamos analisar esses períodos. O período de 7 anos. Mas vamos ler o texto de Daniel como base do nosso estudo. Muitos outros textos vão ser lidos. Como eu tomei a iniciativa de fazer isso hoje, eu estava lá na chácara, aí voltei do Pilates, nem passei aqui, viu, irmã Eudineia? E na terça-feira sempre eu estou aqui no estudo de manhã do ciclo de oração. Mas eu tenho uma substituta fiel, e hoje ela esteve aí. A irmã Eudineia, cadê a Eudineia? Então, e aí passei direto, um pouco por trás, me escondi de vocês aqui e tal. E fui para casa e depois do café fiquei até agora à tarde estudando. E eu ouso colar os textos que eu cito aqui para eu ler aqui. Mas hoje não houve tempo. Eles estão só citados, depois eu vou colar e dos estudos subsequentes para que a gente leia. Mas eu quero que o pessoal da mídia fique atento para as citações que eu vou requerer leitura. E a primeira é a já citada, de Daniel 9, 24 a 27. Nós vamos ler, eu vou virar para trás aqui, porque como aqui é luminoso, e eu ainda estou com a deficiência de leitura, vamos então aqui, ó. Daniel 9, 24.
70 semanas, olha, não é invenção minha, não é invenção de pregador, não é invenção de pastor, não é invenção de escatólogo. É a Bíblia que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é esse? O anjo está falando com quem? Com Daniel. Qual é o povo de Daniel? Quem é? Israel. Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Que cidade é essa? Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Só nesse versículo aqui tem um monte de coisa que está dita aí, irmão, extraordinário. Vamos no versículo 25. Sabe e entende. Daniel era um camarada que sabia das coisas. Deus revelava para ele, mas o anjo ainda achou ele um pouco deficiente. Sabe e entende, Daniel. Lá na frente vai falar que teve coisa que ele ouviu que ele não entendia. Se Daniel tinha dificuldade de entender certas coisas que o anjo ensinava para ele, imagine nós aqui. Sabe e entende. Desde a saída da ordem. Quando saiu e quem deu essa ordem? Para restaurar e para edificar Jerusalém, aquela destruição que aconteceu depois do exílio babilônico. A cidade ficou destruída. Até o Messias, quem é esse aqui? Jesus. Até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Está vendo? O primeiro período, o segundo período, e aí vem, vai começando a dizer as coisas que vão acontecer nesse período. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Essas angústias o povo de Deus já passou, o povo judeu já passaram e tal. E depois das 62 semanas, quer dizer, passou 7 semanas, passou 62, e depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Ou seja, o Messias será morto. E não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, um governo futuro, um príncipe poderoso, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele, esse príncipe que virá, um assolador, firmará um concerto com muitos por uma semana. Olha a outra semana aqui. Firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta. Aquele acordo, todo aquele documento, tratado que foi feito de paz, que ele firmará, e por isso é que haverá esse concerto, será rompido. Cessará o sacrifício e a oferta de manjares, porque vai envolver a religião, os judeus aqui nisso. E sobre a asa das abominações virá o assolador, que é ele. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele vai sofrer consequências. Vamos lá. É até aí? É aí. Muito bem. Esse é o pano de fundo desse estudo escatológico que inicio hoje. O assunto da segunda vinda de Cristo, que é vamos dizer, poderia ser o tema principal, deve ser
o assunto mais empolgante, mais motivador, mais desejado de todos os crentes. Afinal, nós somos crentes para quê? Para chegar até o final, para ir para onde? Para o céu. Para o céu. Se a gente morrer antes de ir para o céu, não importa, porque os que estão vivos não vão preceder quem morreu. Aliás, para Cristo, o crente nem está morto, está dormindo. E o Senhor vai despertá-lo do sono na hora certa. Muito bem. Nós vamos então falar aqui desse período de 7 semanas. São os 49 anos que foram gastos na reconstrução de Jerusalém com os seus muros. Desde a saída da ordem, disse o anjo a Daniel, até a conclusão da construção, 7 semanas, ou seja, 49 anos. Tem detalhes que não está escrito ali, que você então pega a história e traz para dentro do texto bíblico. Que ordem é esta? Aquela ordem. Nós lemos lá no versículo 24. Esta ordem foi dada pelo rei Ciro, o homem que Deus levantou para construir Jerusalém. Você sabia disso? O rei Ciro. Não foi um rei de Judá, não foi um rei de Israel, até porque essas nações deixaram de existir. Um rei ímpio, que Deus escolheu e o chamou de pastor e de ungido. Sabe quanto tempo? 200 anos antes dele nascer. Nós vamos ler o texto agora. Não vamos ler o texto todo que fala sobre ele, mas pelo menos 2 versículos nós vamos ler. E segundo a Bíblia, Ciro foi chamado de pastor e ungido de Deus. Deus o constituiu ministro para este importante negócio. Por isso, alto lá, tenhamos muito cuidado, a não ser que você tenha plena segurança do que está falando, por causa do erro cometido deste ou daquele governante, de estar falando mal das autoridades. Tenhamos cuidado. E mesmo que essa autoridade constituída, no nosso caso brasileiro, nós, os evangélicos, na sua grande maioria, grandes diferenças com o governo atual, e falamos disso em alguns momentos, do que ele defende e que nós não defendemos, porque é contra a palavra de Deus. Mas nem por isso nós vamos ficar espraguejando e falando mal dele dia e noite, e o pastor assumindo o púlpito da igreja para falar só sobre isso. Porque qual é a explicação que nós temos, nós os evangélicos, para que o candidato que nós defendimos e a maioria votou, perdeu? O que que Deus quis ensinar à igreja? Nós vamos nos autocondenar? Vamos ficar esbarrados em assuntos que não nos levam a nada? Ou vamos aprender lição quando eu um dia, cabisbaixo, ouvi uma certa tristeza dentro de uma assembleia nacional, convencional, inclusive realizada em Goiás, o presidente ser chamado de mito. Mito, mito, mito. Crente? Crente tem mito? Tem, gente? Se a gente tiver que ter um mito, quem é o nosso mito? Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Rei, nosso governador, nosso presidente, nosso tudo. Ele sim, mas o humano, não. Será se isso não doeu o coração de Deus? Estou apenas conjecturando, não estou afirmando. Então, segundo a Bíblia, Ciro foi chamado de pastor e ungido de Deus. Deus o constituiu ministro para esse importante negócio.
o constituiu ministro. Isaías, e aí é que nós vamos ler agora, 44, versículo 28, pode até colocar na tela. Deus falou a respeito de Ciro 200 anos aproximadamente antes dele nascer. Olha aí. A quem diz de Ciro? Esse a quem aqui minúsculo é porque está contextualizado aos 3 versículos anteriores. Mas os outros versículos, embora esteja no contexto, não me importa aqui agora. A quem diz de Ciro? É meu? E ele era o quê? Um rei crente? Ou ele era ímpio? Deus escolhe um governador ímpio, um presidente ímpio, um rei ímpio para seus propósitos? E aí, se você ler os 3 versículos antecedentes e os versículos agora do capítulo 45, de 1 ao 14, você vai entender bem o contexto. É meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Deus está ou não, ou sempre esteve no comando do mundo? Nada acontece em lugar nenhum sem que Deus permita. Aleluia. Dizendo também a Jerusalém, ser edificada. 200 anos Deus está dizendo, quando Jerusalém for destruída pelo rei Nabucodonosor, for destruído o templo, enfim, tudo que acontecerá, ela será edificada depois. Sabe por quem? Pelo meu pastor chamado Ciro, que eu escolhi para isso. Jerusalém ser edificada. E ao templo, funda-te. Pois é, o templo de Salomão. Aquele. Agora, o 45, versículo 1 de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Glória a Deus. A quem tomo pela sua mão. Está falando 200 anos antes, pelo menos. A quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis. Vão ficar tudo frouxo, tudo com medo. Quando Ciro aparecia, quando vinha a ordem de Ciro, todo mundo tinha que obedecer, tinha que abaixar, porque o homem era forte. Para abrir diante dele as portas. O que Ciro falava era ordem, era para ser cumprido. E as portas não se fecharão. Então, biblicamente, estou contextualizando a minha mensagem nesses textos. Vamos então em frente. Com a derrota do Império Babilônico, todo mundo sabe disso, lá no capítulo 5 de Daniel, quando Belsazar estava lá banqueteando e tal, veio aquela escritura, e Daniel foi introduzido ali, leu a escritura e disse: o teu reino foi contado e você foi encontrado em falta, você vai morrer agora e o reino vai ser entregue aos médios e os persas. E quem era os médios e os persas? Quem era o governante? Ciro. Quem? Ciro. Simplesmente Ciro. Então, com a derrota do Império Babilônico através de Dario, regente de Ciro, que lá apareceu como rei, mas na verdade ele era um regente, era um porta-voz, fazia o que Ciro determinava, porque Ciro estava em muitos outros lugares. Então, lá em Babilônia, quem foi assumir o lugar não foi o Ciro, não foi lá sentar lá dentro, mandou Dario. E esse Dario cuidou de Daniel assim, ó. Já tinha lá os seus 90 anos, mas foi visto como um homem de Deus e assim foi tratado. Por isso sofreu, foi jogado pelas covas dos deuses. Bom, o regente de Ciro, o Império Medo-Persa, lendo o texto de novo,
com a derrota do Império Babilônico através de Dario, regente de Ciro, o Império Medo-Persa tomou conta de todo o mundo. Não era mais o Império Babilônico. O Império Babilônico foi destruído ali. Sabe o que eles fizeram? Eles entraram pelo rio. Porque os muros eram impossíveis de escalar. Mas eles deram um jeito. É o Rio Eufrates, né? O Rio Eufrates. Então, o Ciro tomou conta do mundo e deu liberdade religiosa às nações. Olha o propósito de Deus. A propósito de Deus é que toda nação tenha liberdade religiosa. Eu hoje estava ouvindo a mensagem de um pastor que postou aí num grupo de pastores, e ele resolveu, ele é brasileiro, e trabalhar por missões, e então vem destacando a questão dos muçulmanos. E ele cita um caso: os muçulmanos pediram ao rei da Noruega que lhe desse a liberdade de construir pelo menos 10 catedrais muçulmanas na Noruega. O rei da Noruega disse: tudo bem, você me dá liberdade que eu construa 10 grandes igrejas lá. Qual que era? Eu não lembro agora o país. Se alguém viu essa mensagem, me lembra? Um país muçulmano. Eles aceitaram? Não. Não. Eles construíram as catedrais na Noruega? Não. Então, o que os muçulmanos querem? Liberdade. Eles clamam por liberdade na Europa, inclusive fazem movimentos, fazem passeatas, fazem manifestações para que haja na Europa, que estão religiosa, quase em toda a Europa, para que eles tenham liberdade religiosa, mas não aceitam liberdade religiosa nos seus países. Ciro deu liberdade religiosa às nações e que ao seu império ficaram submissas, e dentre essas nações Israel foi beneficiada. Toda a ação benéfica de governantes, enfim, seja ele de que linha ideológica seja, qualquer ação de um governo, de um governante, que beneficie o Evangelho, que beneficia as igrejas, Deus está por trás disso. Deus está por trás disso. Por isso, num governo ímpio, pode ter um ministro de Deus lá dentro, uma ministra. Daniel foi ministro do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, foi um conselheiro. Os seus 3 colegas também eram pessoas de confiança. Então eu fiquei bem alegre de ver na convenção de Brasília, foi apresentado o advogado-geral da União, do governo Lula. Um crente, irmão. Esse crente, por acaso, ele vai ler tudo da cartilha do governo? Com certeza não. E ele esteve lá em São Paulo agora. No dia que ele foi, eu não fui, porque nós voltamos na sexta-feira, então foi o dia que ele foi. O que leva um governo de esquerda a colocar um crente no seu ministério? E tem mais crente aí sendo sondados, enfim. E tem mais crente, por exemplo, o ministro Padilha é uma pessoa, o seu pai era crente. Ele hoje é o ministro da Saúde.
Um cara que desde outros mandatos dos governos petistas sempre teve uma postura mais coerente, respeitoso com os evangélicos, tem uma satisfação, vamos dizer assim, de honra ao nosso presidente Manuel Ferreira. Por isso, não fique preocupado que governo esquerdista nenhum, nem o atual, fará o que ele gostaria de fazer conforme a malignidade do sistema ideológico que por acaso ele defenda. Porque Deus está, o versículo daqui, né? Quem é que está no comando de tudo? Conforme que nós lemos aqui. O Ciro foi chamado para cumprir o quê? O que me apraz, o que Deus quer. O propósito de Deus está aqui, ó, o que me apraz, é o que eu quero, é o que determino. Ninguém vai destruir Jerusalém, ninguém vai destruir a igreja, ninguém vai destruir o povo judeu. Não vai. Jerusalém, eu já estive lá, e a antiga Jerusalém é dominada pelos muçulmanos. E lá tem um comércio interno, então tem judeu, tem muçulmano, e eles lá são pacíficos entre eles. Vocês acham que eles aprovam essa guerra política? E é claro, não estamos nem falando sobre os terroristas que existe entre o governo de Israel e governos de outros. Não, eles querem paz. Eles querem paz. Né, pastor Elias? Não é fácil, depois daquela dureza, rasgar até a mão com espinho, tá? Glória a Deus. Mas na hora do voo, você estava levantando a mão. Eu um dia estava dirigindo e estava com sono, e fiz assim. Ai. Quem fez assim? Tamanho foi forte. O Elias. Doeu, hein? Vocês não leem lá dentro de mim, não, né? Vocês não são tão espertos assim. Mas quando o sono pesa, mesmo dando tapa no rosto, naquela viagem nossa, que cai de lá. Quase eu saio da pista dormindo. Meu Deus do céu. O maior arrependimento que eu tive foi viajar naquele horário. Glória a Deus, mas deu tudo certo. Deus estava conosco. Entretanto, a Israel não somente Ciro deu liberdade religiosa, mas também se compadeceu de uma Jerusalém destruída pelos imperadores que o antecederam e deu ordem para que toda Jerusalém, com a casa de Deus e seus muros, fossem reconstruídos. E aqui eu não vou ler os textos, eu vou citar Esdras, que fala sobre isso. 1, versículo 1 a 11, Esdras 3, 7, Esdras 5, 13 e Esdras 6, de 3 a 4. Tudo esses textos falam sobre essas ordens, essas atitudes do rei Ciro. Depois dele, seus sucessores seguiram sua orientação. Dentre eles, o rei Artaxerxes. Todo mundo sabe que ele teve um crente, um judeu, com seu copeiro, que era Neemias, e ainda e também essa questão de Artaxerxes em Esdras 7, 21 a 20, 26, ele trata sobre isso. O livro de Neemias também quase todo se dedica à reconstrução de Jerusalém com seus muros e seu templo. Portanto, as 7 primeiras semanas foram gastas na construção de Jerusalém. Glória a Deus. Terminou 49 anos, passa a contar as 62 semanas. E que período é esse? Eu quero pelo menos os 3 períodos, para a gente então terminar, para não cansar vocês demais, para não dizer que vocês já estão cansados. Quem diz amém? Amém. Amém. Viu? Não acertei? Cansado. Você está mais ligado, sabe, Jorge? Você é um cara ligado. Segundo período, 72 semanas. Que período é esse? As últimas 62 semanas começaram exatamente depois da reconstrução de Jerusalém até o Calvário.
62 semanas de angústia e sofrimento. Nesse período surgiu reis ruins, terríveis. Israel muito sofreu, perseguidos pelos imperadores impiedosos e cruéis, principalmente nos 400 últimos anos. Israel muito sofreu porque teve o abandono de Deus. Deus também punha o seu povo abandonando aqui e ali. O seu povo de Israel já sofreu esses abandonos. Aqui e ali, parece que algum de nós, conforme a nossa necessidade espiritual, Deus parece que abandona a gente, né, por um pouquinho de tempo, mas só um pouquinho. A gente não aguenta ficar sem Ele por muito tempo. Então, foram 400 anos de total silêncio, sem ouvir a voz de Deus. Na época dos Macabeus, então, o sofrimento foi crucial. Macabeus é um povo, é um período histórico, eu não vou trazer essas questões históricas, até porque eu sei muito pouco sobre isso, mas era um povo, um grupo de judeus revoltados, enfim, que enfrentaram batalhas e guerras, enfim, tal. Eles sofreram muito. No final das 62 semanas, apareceu então o Messias. A Jesus não apareceu por acaso, não. E com a sua morte foi concluído então este período de 434 anos. 2 semanas, não. Uma semana. 7 semanas, 62 semanas, esse período aí, junto, dá 483 anos. As 62 semanas são 434. Juntando com as outras 7 semanas, ou seja, 49 anos, houve um total de 69 semanas ou 483 anos. Então, as primeiras 69 semanas foram exatamente da saída da ordem, que nós lemos lá em Daniel 9, da saída da ordem, através de Ciro, para a reconstrução de Jerusalém, até a retirada do Messias. Como que o Messias foi retirado dentro de nós? Como? Na sua morte. Estamos vivendo agora, presta atenção, é muito importante isso aqui. Estamos vivendo agora o intervalo. Então preste atenção, você vai aqui contando. Quem lê e bastante vai sempre deparar com um parêntese em textos que você lê, tanto da Bíblia como de livros. O que é? Você vai lendo aqui, de repente abre um parêntese, conta algo ali dentro do parêntese e fecha o parêntese. Por que isso? O assunto que você está lendo, ele encerra parcialmente aqui no parênteses, que é aberto, para contar um outro assunto acessório, aí fecha o parênteses e continua o mesmo assunto depois do parênteses. Então, você estiver lendo, se você não quiser se confundir com o entendimento com relação ao parênteses, então você não lê nada que está no meio do parênteses. Você salta o parênteses, quando você concluir o assunto lá, no final de um parágrafo ou de uma página, você então lê o que está entre parênteses. O que é o parêntese? No caso, quando Jesus foi morto, lá quando ele diz está consumado, a salvação da humanidade, então para de contar as semanas de Daniel, na 69ª, e abre-se um parênteses para iniciar a dispensação da graça, que já dura mais de 2000 anos, e só vai se fechar
quando todo o período da graça estiver completo, a igreja, a noiva de Jesus, completa e pronta para ser arrebatada. Quando esse período se completar, o parênteses será fechado e a partir dali, esse intervalo que já dura esse tanto de tempo, começará a contagem da última semana de Daniel. E o que é a última semana de Daniel? A grande tribulação. É os 7 anos que faltam. 483 mais 7, né? 490. Isso. Bom de matemática, hein, Jorge? Pastor Jorge é esperto. Então, essas primeiras 69 semanas foram exatamente da saída da ordem através do rei Ciro para a reconstrução de Jerusalém até a retirada do Messias. Estamos vivendo agora o intervalo da penúltima para a última semana. Por isso, o crente não se confunda. Jesus abriu para resolver logo essa questão temporal, para você não ficar angustiado. Ah, meu Deus, está demorando demais. Esse tempo, para Deus, se você for colocar o pingo em cima do i, faz quanto tempo? 2 dias. Isso. 1000 anos para Deus é como um dia. Glória a Deus. Deus não está limitado ao tempo. É verdade. Embora o tempo vai correndo e chega o momento de ele dizer agora chega, agora para, agora vai ser isso ou aquilo, por causa da gente. Porque, irmão, se a gente começar a dizer assim, ah, porque Jesus vai demorar a voltar, agora só falta mais 2 dias. Ah. Então, está demorando muito, né? E pode nós acharmos, a Bíblia fala, se alguém tem por tardia, por que ele tarda a sua vinda? Qual é a atitude de Deus quando ele retarda? Por misericórdia, para poder alcançar os escolhidos que ainda estão lá no mundo. Que um dia fomos nós. Fui eu, fui você. Isso. Esse aqui foi escolhido antes de nascer 200 anos. E nós? O que a Bíblia fala? Remota muito mais. Você que é crente, eu acho que você teria que dar um brado de glória a Deus agora, foi escolhido antes que o mundo existisse. Glória a Deus! Glória a Deus! Isso, você é escolhido antes. Antes que o mundo escolhesse, Deus já pensava em você. Esse nome Newton, que você fecha a cara para falar, você assim, Alves, olha, Oides, Newton. É desse jeito mesmo. Pois é, já estava lá pensado. Essas risadinhas, você já sabe que Jesus sabia delas? Oh, glória a Deus. Olha aqui, gente. Do Calvário para cá, Deus resolveu cancelar o programa com os judeus, a cancelar, metendo-os numa gaveta, a gaveta do tempo, e resolveu abrir um novo programa para um outro povo, e este povo somos nós, os gentios. Esse povo somos nós. A igreja é formada dentre os gentios. É isso que a gente era. Um gentio. Um gentiozinho velho qualquer. Pecador. É isso que a gente era. Deus então cancelou o seu programa, o seu projeto, colocou na gaveta do tempo e resolveu abrir um novo programa para um novo povo. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Já pensou?
Quando Jesus estava voltando para o céu, os discípulos apóstolos, todo mundo equivocado, Senhor, e a restauração de Israel não vai acontecer. Vai acontecer só nesse tempo? Vai acontecer lá? Ele disse, não vos convém saber as coisas que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Não se esquente com isso. Gente, porque outrora éramos considerados publicanos, um povo desequilibrado, desqualificado, mas pela misericórdia de Deus, por intermédio da morte vicária de Jesus Cristo, Deus olhou para o outro povo que não era o seu, isto é, os gentios. Romanos 11, lê isso. Se você não puder ler hoje, lê amanhã. Romanos 11. Então os gentios, por intermédio de Jesus, puderam ter acesso também a esta graça. A dispensação da graça, então, é destinada aos gentios, não é ao judeu. O judeu pode ser salvo pela graça, pode se converter ao cristianismo igual nós, aceitar Jesus igual nós, sem mérito de ser judeu. Os judeus mataram Jesus. O povo de Deus mataram o seu enviado. Mataram o Messias. Tanto é que Jesus disse, Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem que eu sou eu. Então, do Calvário para cá, um novo programa foi aberto. Mas essa dispensação terá o seu término exatamente quando a igreja for arrebatada. Você está crendo no arrebatamento? Glória a Deus. E isto já está para acontecer. Antes que a última semana aconteça, Jesus virá buscar a sua igreja. Fique de pé. Deus, aleluia, Jesus. Nosso próximo assunto, dentro dessa temática, eu vou abrir aqui um espaçozinho para falar a respeito da segunda vinda de Jesus. O tema principal é ela, mas vou citar em 4 pontos aqui a respeito da segunda vinda de Jesus, quantas vezes isso é falado na Bíblia, no Velho, no Novo Testamento e tal, enfim, as suas fases visíveis e invisíveis, como nós cremos. E aí é que nós vamos entrar no terceiro período, a última semana. Terceiro período, a última semana, que são apenas 7 anos. Essa semana vai dar o que falar. E é aqui que está o contexto. O Papa que morreu, ou que vai vir, o que morreu tem a ver com o que vai vir e com as profecias bíblicas? Tem a ver mesmo? O que vai vir é realmente o 8º rei? Será? A Bíblia fala claramente sobre isso? Ou são conjecturas? Ou tem base bíblica ou histórica? Vamos ver isso depois? A gente vai analisar isso depois. Tá? Então tem muita gente falando coisas lógicas, baseadas em fatos e tal, e pelo próprio procedimento do pontífice que morreu, e que se imagina que o próximo já está encomendado conforme for o interesse da profecia bíblica. Mas a profecia bíblica tem interesse em vida de Papa? Nós temos que estar preocupados com isso. Então, sem crítica ou sem defesa, sem base alguma, é o que nós não vamos trazer para vocês. Tá? Aquilo que eu possa pensar dentro de uma lógica, eu posso até dizer, mas a única coisa que eu vou defender aqui é aquilo que a Bíblia fala e que nós temos a capacidade de interpretar. Agradeço os pastores que vieram, obrigado pela honra de ter permanecido. Espero. Mas aí, agora eu vou fazer o teste e o pastor Helder veio. Olha ele aqui. Muito bem-vindo, pastor Helder. A irmã Bia não pôde vir.
Cadê a Miriam? Então não pode Olha a irmã falar que a Miriam. igreja católica é a Ele mesma. ficou tinha um lugarzinho aqui na frente. Você não sabe, no lote do pastor Helder tem um pé de piqui. Meretriz. E todo ano é reservado a minha parte. Defesa dele, da esposa e dos filhos. Olha o piqui do pastor dele. Cai na cozinha dele. Ainda está caindo, ainda está tendo? Esse ano não encerrou não, né? Muito obrigado por esse gesto de carinho. Nós louvamos a Deus pelo nosso segundo vice-presidente. Pastor Eli, você sabe que a partir do dia 17 vai se tornar o primeiro vice-presidente desse campo? No dia da sua escolha, foi lá na minha chácara, numa votação em família. Tinha 2 nomes. Acho que nós colocamos 2 nomes assim, top. E o mais top levou. Ele fez aniversário, está com 3 dias, gente. Vamos aplaudir o nome de Jesus pela vida do pastor. Glória a Deus. Eu acho que o senhor teve um cuidado aí com outros vices. Espero que eles também lembrem alguma coisa, né?